Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Iremos fazer a leitura dos versos 1 a 8. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Leremos dos versos 1 a 8. Já ficamos de pé algumas vezes hoje, mas eu convido os irmãos a mais uma vez nos colocarmos de pé para que a gente possa fazer a leitura da palavra de Deus. A epígrafe da minha Bíblia diz a parábola do juiz iníquo. A palavra de Deus diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos curvar nossas cabeças e fazer uma breve oração. Paizinho, graças te damos por mais um domingo. Te agradecemos por mais uma semana que se passou e a cada dia o Senhor proveu aquilo que era necessário para nós. Muito mais do que nós merecíamos, Pai. O Senhor esteve presente a cada momento. Senhor, te pedimos pela semana que se inicia. Temos fé e cremos que o Senhor estará conosco em cada dia. Senhor, abençoa esse momento do culto. Que a tua palavra ela encontre terreno fértil em nossos corações. Que nossas mentes estejam cativas a ti. Que teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. Que nós possamos ser transformados pelo confronto da tua palavra. Nos ajuda, nos abençoa, nos amadurece. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Enquanto eu passava a semana meditando no texto em que iria pregar, e também no tema específico em que nós vamos discutir hoje, teve uma afirmação, uma frase que não saiu da minha mente em tempo nenhum. Todos os dias eu pensava sobre o texto. Eu geralmente gosto de escutar algumas pregações sobre, ler alguns comentários, ouvir alguns podcasts. E tinha algo que sempre estava na minha mente e era uma frase, uma simples afirmação. Mas, na verdade, essa afirmação ela é uma condenação para nós como igreja. Não falo só a gente como Igreja Presbiteriana Ressurreição, mas falo para a grande maioria das igrejas, pelo menos no nosso cenário brasileiro. Eu poderia até ser mais um pouco específico e dizer que estaria falando essa condenação que citarei para a imensa maioria das igrejas que se dizem reformadas como nós. E a cada vez que eu li o texto e escutava mais algum comentário, na minha mente batia sempre um sino que dizia: nós somos uma igreja de saudosistas. Se você não souber o que a palavra significa, saudosista é aquela pessoa que vive no seu passado. Ela ama o seu passado e para ela os dias mais gloriosos de sua história ficaram para trás. O saudosista, ele olha para o futuro e ele tem uma certeza que o amanhã nunca será melhor do que o ontem. Ele olha para frente e ele só sabe dizer que hoje é legal, mas você não sabe como foi no meu tempo. No meu tempo era melhor. Antes nós tínhamos igrejas melhores. Antes nós tínhamos pregadores melhores. Antes o fervor espiritual era maior. E o saudosista, ele vive sempre no seu passado. Se você olhar a rotina das nossas igrejas, a gente sempre está vivendo dos nossos feitos gloriosos do passado. Nós olhamos para os pré-reformadores e falamos que o John Hus morreu numa fogueira, orando e louvando a Deus. Olhamos para o Savonarola e vimos seu testemunho de fé sendo um daqueles que foram um dos precursores daquilo que Lutero faria mais à frente. Nós olhamos para a reforma que aconteceu com Lutero, Calvino, Zwingli, Knox e vários homens daquela época e dizemos que aquele movimento foi um divisor de águas dentro da igreja. Ali Deus já avivou a sua igreja e trouxe a verdade de volta à mesa.
A gente olha para Knox na Inglaterra, na verdade no Reino Unido, e vemos como Knox lutou para que o governo da igreja ele fosse um governo bíblico, sem autoritarismo, mas um governo democrático. Nós olhamos para o movimento puritano e a gente olha para eles e diz, meu Deus, eu queria ter a espiritualidade daqueles homens, eu queria ter a fé deles, eu queria ter a família que eles pregavam, eu queria ter a intimidade com Deus que eles diziam ter. A gente olha para movimentos mais à frente, como por exemplo de grandes pregadores avivalistas, como Edwards e Whitefield de sua época, e a gente diz, eu queria viver um avivamento como na época do Edwards. A gente olha para grandes missionários, como o Hudson Taylor, que deu sua vida em missões na China, e a gente diz assim, ó, eu queria ter esse amor por missões como o Hudson Taylor teve. A gente olha para pregadores mais contemporâneos, mas que não estão mais entre nós, como Spurgeon, e a gente diz, eu queria ver igrejas como a do Spurgeon, que a palavra era pregada todo domingo, e tinham mais de 10 mil pessoas sentadas para ouvir o evangelho. A gente gosta muito dos feitos dessas pessoas, mas a gente não quer ter a vida que essas pessoas tiveram. Se a gente olhar para cada um desses nomes que eu citei e perguntar qual é o fio condutor que une todas essas histórias, qual é a coisa que está presente em cada uma dessas situações e foi o pontapé para o avivamento, para a reforma, para a mudança, para o renovo espiritual? Essa coisa é a oração. A gente vive muito no passado, a gente quer muito falar daquele tempo, mas a gente não quer ter a vida daqueles homens, principalmente quando a gente está falando de oração. A gente fala que o Knox foi um dos grandes nomes do presbiterianismo, mas a Maria Sanguinária, rainha da Inglaterra, olhava para o Knox e ela dizia que tinha mais medo daquele homem de joelhos do que de um exército de 10 mil homens. Será que a vida de oração do Knox era uma vida relevante na sociedade? Será que ele dedicava tempo orando e se dedicando a Deus? A rainha inimiga olhava para ele e dizia que tinha mais medo dele de joelhos do que de um exército. A gente olha para homens como Hudson Taylor, que eu mencionei, um grande missionário chinês, e na sua biografia, o autor escreve que nenhum dia o sol nasceu sem que ele estivesse de joelhos orando. Nenhum dia. A gente quer ter um amor por missões, a gente quer enviar missionários, a gente quer entrar na China, que é um país extremamente comunista e que persegue a igreja, mas Taylor, que estava dando a vida lá, ele amanhecia todos os dias de joelho orando. A gente quer igrejas cheias como a do Spurgeon, onde as pessoas procuram a palavra de Deus, mas o Spurgeon, em seus livros, ele diz que o poder da sua pregação não estava na própria pregação dele, mas num grupo que se reunia embaixo da plataforma para orar durante os cultos. Enquanto o Spurgeon pregava, tinha um grupo de irmãos por trás que ninguém via, mas eles oravam durante toda a pregação, para que aquela palavra salvasse vidas e mudasse corações. Perceba que somos uma igreja de saudosistas. A gente fala muito do nosso passado, como se os dias mais gloriosos da igreja tivessem ficado para trás. E a gente esquece daquilo que avivou a igreja naquele momento, que é a oração. Olhando para o nosso texto, no capítulo 18 de Lucas, Jesus está falando com seus discípulos, e é interessante para a gente ir a fundo nesse texto, entender o que vem antes, no capítulo 17. Os fariseus questionam Jesus sobre alguns temas, e Jesus entra falando sobre o fim dos tempos. Ele vai explicar aos seus discípulos e àqueles fariseus que o Filho do Homem virá de maneira repentina. A segunda vinda de Jesus será de certo modo que ninguém saberá quando ele vem. No texto do capítulo 17, é aquela famosa citação que estarão duas ao campo, uma será tomada e outra ficará. Estarão dois trabalhando, um será levado e o outro ficará. E Jesus está ensinando para os seus discípulos sobre a vinda dele, repentina, como um ladrão e que ninguém espera. É claro que os discípulos, escutando isso, ficaram extremamente preocupados. Se você olhar o capítulo 17, no verso, a partir do 35, olhe comigo na Bíblia, tá? Capítulo 17, a partir do 35. Jesus está dizendo, 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhes perguntaram, onde será isso, Senhor? Onde isso acontecerá? E Jesus usa um jargão da época para dizer que aonde estiver o corpo, ali se juntarão os abutres. Como quem diz, quando você vê que a morte espiritual está muito grande, é porque o juízo está perto. Os discípulos estão preocupados com a vinda de Jesus e com o juízo que virá da vinda de Jesus. Jesus olha para os seus discípulos e ele vai consolar os seus discípulos. Agora pense comigo. Jesus tinha um arsenal de coisas para dizer aos seus discípulos.
Jesus podia falar sobre o Espírito Santo que estaria com eles todos os dias o consolando. Jesus poderia falar que a palavra de Deus estaria com eles e que mais à frente viria uma escritura onde eles poderiam ler e ser consolados. Jesus poderia falar sobre o jejum e dizer que o jejum era extremamente importante na vida deles. Jesus poderia falar sobre vários temas, mas Jesus escolheu falar da oração. No verso 1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Olhando para a agonia de seus discípulos, Jesus escolhe falar sobre oração. Irmãos, se Jesus escolheu oração, é porque a oração tem um papel central na vida do crente. Se diante de tantas possibilidades, Jesus decidiu gastar tempo falando de oração, quando eles estavam necessitados, agoniados e com medo da vinda dele, por que Jesus quis falar de oração? Porque a oração é central. Oração é primordial. Não há vida espiritual sem oração. A gente esquece de oração, a gente deixa ela de lado, a gente usa a oração quando cai a energia, minha internet caiu, eu não tenho o que fazer, vou orar um pouco. Mas Jesus botou a oração como um dos centros de seu ministério. O Evangelho de Lucas é um dos relatos que mais mostra os momentos de oração do próprio Jesus. Na Bíblia, você tem mais de 450 orações escritas e mais de 350 respostas a orações. Jesus sabia o valor da oração e ele queria passar a oração para essas pessoas. Perceba que a nossa igreja e muitas outras não entenderam essa mensagem. Se você parar para pensar, qual é a programação mais vazia de toda igreja? São os cultos de oração, as programações de oração. Se você olhar o culto de doutrina, tem um pessoal. Culto de juventude, tem uma galera lá. O culto de domingo, que é um culto importante, estamos todos aqui. Mas nas reuniões de oração, ninguém aparece. As reuniões de oração das igrejas estão esvaziadas. E a gente acha que o avivamento, o poder espiritual, a mudança vai vir por meio de muita coisa. Mas o que é o combustível do avivamento está vazio. Ali onde era para ser o lugar, onde a igreja mais mostra o seu poder, não tem ninguém. Onde a igreja trava as suas maiores batalhas, o campo de batalha está vazio. A gente se junta para muita coisa, mas a gente não se junta para orar. Quando a gente olha para o resultado de deixar a oração de lado, o que é que a gente vê nas igrejas? Ortodoxia morta. São crentes extremamente intelectuais. Você vê pessoas que tratam Deus como um sapo de laboratório. Ele disseca Deus, ele olha para a Bíblia, ele entende grego, ele entende hebraico, mas ele nunca dobrou o joelho para falar com Deus. É uma pessoa que você diz ter intimidade, você lê sobre ela diariamente, mas você nunca quis conversar com ela. É como se eu tivesse acesso a uma biografia de Júnior, e Júnior está comigo todo dia, e eu nunca olhasse para Júnior para conversar com ele, mas eu amo a biografia dele. Eu amo o livro que fala das obras de Júnior, mas eu nunca quero conversar com ele. As igrejas estão se enchendo de ortodoxia, muitas delas, e principalmente nós, como reformados em geral. A gente entende da Bíblia, a gente sabe das línguas originais, a gente sabe textos de cabeça, a gente sabe a confissão de capa a capa, mas cadê o poder da igreja? A gente acha que vai entrar na sociedade e mudá-la com o nosso intelecto? Claro que isso é extremamente importante. A gente não pode ir para o mundo sair gritando daquilo que a gente não entende. Isso é extremamente importante. Mas se você não tem o poder de Deus e a ajuda do Espírito, isso não vai funcionar. A gente gasta muito tempo com coisas que são importantes, mas o central não anda. Eu posso ter um carro maravilhoso, posso botar o melhor aparelho de som, o melhor jogo de roda, a melhor pintura, o melhor banco de couro e não botar combustível nele. Ele não sai do canto, ele não serve ao seu propósito. Jesus, quando olha para os seus discípulos, a primeira coisa que ele vai ensinar diante daquele problema é: eu quero ensinar a vocês sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. Jesus não disse: vou ensinar para vocês o dever de estudar muito sobre mim e falar para as pessoas. Isso é central, isso é importantíssimo. Mas aqui Jesus não está falando disso. Aqui não se está falando disso. Eu quero que durante toda essa pregação você entenda que eu não estou deixando de lado o estudo da Bíblia, a leitura diária, o conhecimento da Bíblia. Isso é central. Porém, o que é que a gente tem negligenciado? Onde é que a nossa nota está mais baixa? Eu creio que para todos nós é a oração. Olhe para o texto. O texto começa assim. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer.
Antes de entrar na parábola de fato, vamos olhar para esse versículo 1 e extrair algumas verdades que já estão ali. Jesus, se quisesse, não poderia nem dizer o resto da parábola. No versículo 1 já tem tudo o que ele quer dizer. Nós temos o dever de orar. Esse dever de oração tem que acontecer sempre, e isso nos faz não esmorecer. Tudo que ele precisa nos ensinar está no verso de número 1. Primeiro, a oração ela não é opcional na vida do cristão. A oração não é uma escolha. Você não diz, eu quero ser crente, mas eu vou ver se eu escolho orar ou não. Todas as vezes que você vê a Bíblia falando de oração, já notou que o tom é muito imperativo? Ore sem cessar, ore sempre, faça tudo isso orando no Espírito. A linguagem que a Bíblia usa quando fala para o crente orar, não é, olhe, se der tempo, ore um pouco. Quando Jesus ensina o povo a orar, no sermão, onde ele vai ensinar o Pai Nosso, ele não diz assim, se vocês orarem, orem assim. Mas ele diz, quando vocês orarem, porque ele já pressupõe que você vai orar. É um dever orar. O texto está dizendo que Jesus ensinou sobre o dever. É uma obrigação da gente orar diariamente, cotidianamente, a todo tempo. Perceba que isso não é opcional, irmãos. Não é como se eu pudesse orar hoje, mas amanhã não deu. Isso é dever, é obrigação. A gente faz por disciplina. João, eu não gosto de orar. Eu não gosto de dobrar meu joelho e passar um tempo falando com Deus. É aceitável que isso aconteça. Na verdade, não é que você não goste de se comunicar com Deus, mas de fato é uma disciplina que leva tempo para ter o costume. Existe um livro que agora eu não lembro o autor, mas o nome dele é Oração do Dever ao Deleite. E no livro ele está falando sobre o tema e ele diz que, de princípio, a gente sempre começa a orar como uma obrigação mesmo. Você tem que ter uma escalinha na sua vida de quais momentos você vai parar para orar. Pode ser que no começo seja tedioso. No começo você não vê resultado. No começo nada muda na sua vida, mas uma hora vai acontecer. No começo você vai fazer só por dever, mas vai chegar um momento onde você vai mergulhar tão profundamente na presença de Deus, que você vai ter prazer naquele momento. Vai ser bom. Seu dia vai ser estranho quando você não tiver esse momento. Vai ser como se algo faltasse na sua vida. No começo não é assim. Nenhuma mudança de disciplina é assim. Nenhum novo hábito é instalado com facilidade. E o mesmo se aplica à oração. A oração ela é um dever. Devemos mudar isso em nossa mente. Primeiramente, devemos orar. Não tem essa de hoje não deu. Tem que dar em algum momento. Até porque essa oração ela pode acontecer de várias maneiras. Você não precisa só orar num momento formal, onde você está no quarto e dobra seus joelhos e ora. Esse momento é maravilhoso. Eu acho importante que esse momento sempre aconteça. Porém, diariamente você pode estar orando. Você pode estar lavando seus pratos e falando com Deus. Você pode estar sentado no Uber e falando com Deus. Você pode estar realizando o seu trabalho no dia a dia e se comunicando com Deus. Falando de uma experiência pessoal, para mim não dá para eu trabalhar e orar ao mesmo tempo, porque eu sou professor. Então eu estou falando com os alunos e eu não vou conseguir orar. Isso é muito estranho. Imagina, dando, olha, a segunda lei de Newton, glória a Jesus. Essa é uma bênção, mas não dá para fazer isso. Queria muito, mas aí provavelmente, dependendo do local, eu seria até demitido. Entretanto, na minha vida assim profissional, eu me desloco muito de locais para locais. Saio de um bairro para outro, de cidade para outro. Aí no meio do caminho, sempre há momento. Sempre há momento. Na garupa do Uber Moto, é um excelente momento de oração. É um momento bom. Às vezes eu estou com sono, querendo dormir, eu tenho medo de dormir na moto e cair. Estou cansado. Aí eu vou orando. Já é um momento onde você não dorme e cai da moto e aproveita ali para orar a Deus. Se cair, aí glória a Jesus. Que a pessoa já cai orando. É direto no céu, não tem nem chance de se perder ali no caminho. Agora o pastor Cláudio me estimulou mais ainda a fazer isso. Então note, sempre há momento, sempre há, não existe essa questão de não há tempo. Você sempre consegue achar um tempo. Claro que ninguém começa orando por 30 horas seguidas. A gente olha muito para a vida daqueles avivalistas que falamos aqui, muitos deles oravam no mínimo, 2 a 3 horas por dia. Hoje em dia, você tentar achar 2 a 3 horas no seu dia é uma engenharia temporal. Você não consegue achar. Mas dá para encaixar 5 minutos, 10 minutos. E isso vai progredindo. Se tem algo que eu posso dizer assim, de prática, é que você sempre começa dizendo que não consegue orar muito.
mas deixa eu lhe dar um desafio pequeno. Tente orar. Aí você pensa, olhe para a cara dos irmãos que estão aqui, ó. Olhe quanta gente tem para orar. É muita gente, meu amigo. Se você for orar para cada um aqui, só 1 minuto para cada aqui, a gente passa no mínimo aí meia hora. No mínimo. 1 minuto para cada um. Só que quando eu for orar para o Zenildo, eu não vou passar só 1 minuto, porque eu quero que Deus abençoe Zenildo no relacionamento dele com Juliana, para que ele seja o melhor pai para os seus filhos, para ele seja um cristão mais fiel. Eu consigo passar uns 10 minutos só orando por causa de Zenildo. Se a gente aplicar isso para todo mundo, tem muita coisa para orar, irmãos. É uma coisa que você vai descobrir com 2 ou 3 dias orando. Você vai descobrir isso. Tem muita coisa para orar. Às vezes você para porque não dá tempo. Não dá tempo. As pessoas precisam de oração. A gente precisa orar pela igreja. Se eu sair só desse quadrado que estamos aqui, olhe quantos problemas não existem ao nosso redor que precisam de oração e a gente não ora. Tem muito para se orar. E é um dever nosso orar. Orar quando? Orar sempre. Dever de orar sempre. Não é orar vez ou outra, mas é um dever contínuo. Não é uma obrigação que eu tenho que fazer uma vez aqui e depois de um mês novamente. Não é uma obrigação como cortar o cabelo que eu corto hoje, daqui a um mês eu corto de novo. É orar a todo momento, em todo instante. O dever de orar, ele é contínuo. A vida de oração, ela deve ser contínua na vida do crente. A gente deve ter algumas pausas para dormir, para trabalhar, estou conversando com o irmão, mas a oração, ela deve seguir um fluxo contínuo em nossas vidas. A gente tem que ter momentos de oração constantemente. A oração é um dever, devemos orar sempre e nunca esmorecer. Isso é um tópico importante no contexto que Jesus está falando. Os discípulos, eles têm medo. Jesus disse que voltaria, e com a volta de Jesus, o juízo. Abro um parênteses, só para mencionar. A gente vive como se Jesus não fosse voltar. A gente vive como se isso nunca fosse acontecer. Nas nossas cabeças, a volta de Jesus não é uma possibilidade. A gente pensa que vai morrer. O tempo todo a gente pensa que vai morrer. Mas a gente nunca pensa que Jesus vai voltar. A gente é relapso em relação a isso. A gente esqueceu. A gente talvez tenha esmorecido quanto a isso. A gente se cansou de esperar a vinda de Jesus. Jesus diz que os discípulos não devem cansar enquanto esperam a volta dele. Mas enquanto estamos aqui, esperando a volta de Cristo, devemos fazer o quê? Orar. Orar. Enquanto Cristo não vem, é dever da igreja orar. Enquanto Cristo tarda em voltar para nós, é a nossa obrigação orar. Orar para que nos ajude na caminhada e para permanecer bem na fé. Orar para que mais pessoas sejam acrescentadas à igreja. Orar para que ele volte mais rápido. Orar para que ele esteja conosco o quanto antes. Para não esmorecer, nós precisamos orar. Por que os crentes esmorecem? Por que eles enfraquecem na fé? Por que eles saem da caminhada? Porque a vida de intimidade acabou com Deus. Você olha para um contexto de casamento e muitos casamentos acabam e quando você conversa com um casal, eles vão dizer assim, ó, a gente não tem mais intimidade, a gente não conversa mais. Ele não me olha mais no olho. Ele não escuta os meus problemas. Ela não fala comigo, ela não me entende. A intimidade, ela é central no relacionamento. Se você não tem uma vida de intimidade com Deus, esse relacionamento vai cair na frieza, como qualquer outro. Assim como um casamento cai na frieza, o relacionamento com Deus também cai. Pastor Maestro está pregando sobre as igrejas do Apocalipse, e a igreja de Éfeso era uma igreja que, Pastor Maestro ensinou isso, eles eram firmes na doutrina. Nenhum falso mestre entrava lá, porque eles provavam os mestres e viam que era falso profeta. O pessoal tirava 1000 no Enem da Bíblia. O pessoal sabia a Bíblia de trás para frente. Olha, tu é herege, tu não entra aqui não. Aí Jesus olha para eles e diz assim, olha, eu tenho a favor de vocês isso. Vocês não toleram pregação errada no púlpito de vocês. Vocês têm esse mérito. Contudo, vocês perderam o primeiro amor que vocês têm por mim. O amor que vocês dedicavam na minha obra, ele não existe mais. As horas que você passava de joelho, chorando e levando seus problemas para mim, elas não existem mais. Vocês, quando têm problemas, vocês não acreditam que eu vou solucionar, porque vocês não me amam mais. Quão grande risco nós passamos de cair nessa frieza espiritual? Quão grande risco nós passamos de esmorecer, porque Cristo tarda a vir. Na nossa perspectiva, faz muito tempo, fazem mais de 2000 anos que nós esperamos, e Cristo tarda a voltar. Qual é o segredo contra o esmorecimento, a frieza, a queda?
Jesus diz que é a oração. Então, antes de entrar na parábola, ele já introduz o tema com todo o conteúdo. Se a gente fizesse uma pregação só no verso 1, já seria conteúdo suficiente para nos incomodar a ter uma mudança. Antes de começar, o autor já está dizendo, Jesus contou uma parábola sobre o quê? O dever de orar sempre, olha, dever de orar é sempre, e isso nos ajudará a nunca esmorecer. Vamos ler versos 2 a 8. Vamos fazer uma leitura contínua da parábola e a gente para nos tópicos para refletir. A partir do verso 2, o texto diz assim, ó, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Aqui está o primeiro personagem da nossa parábola. Eu tenho um juiz, ele é claramente iníquo, ele não teme a Deus e ele não teme a homem algum. Talvez pela sua posição, ele se achasse superiores a outras pessoas. Ele era o juiz, as causas seriam resolvidas por ele. Ele poderia ser favorável ou contra quem bem entendesse. E ele não teria represálias, porque quem traz as represálias é ele. Então ele não teme a Deus nem a homem algum. No verso 3 diz, havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, o segundo personagem da parábola é uma viúva. E Jesus, ele é, eu costumo dizer, ele é o professor mais didático da história da humanidade. Ele pega um contraste abissal de personagens. O juiz parece a figura de maior autoridade. Ele julga as causas da cidade. Ele que diz sim ou não para quem está certo ou errado. Então, ele é o todo-poderoso dessa história. A viúva era uma das pessoas mais deixadas de lado naquela sociedade. Naquele contexto, geralmente, mulheres que eram viúvas também tinham perdido seus filhos, porque tinha muito contexto de guerra. Então, você perdia, geralmente, o filho e o marido na guerra. Era uma situação triste. Elas não tinham emprego, não trabalhavam, então elas dependiam daqueles homens para o sustento. Então, geralmente, quando se fala de viúva na Bíblia, eram pessoas que passavam por muita necessidade. Não é à toa que os apóstolos veem as necessidades das viúvas e mandam eleger diáconos para que pudessem ajudá-las. A classe das viúvas naquela situação eram pessoas que padeciam bastante, passavam muita dificuldade. Então, olha a distância entre essas duas figuras. Eu tenho um homem que acha que tem todo o poder na mão e eu tenho uma mulher que não tem poder nenhum em sua mão. E eles têm um relacionamento por causa de uma causa. A mulher olha para ele, no verso 3, diz assim, ó, na mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem sei que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. A palavra em grego que está aqui, molestar-me, é literal. O significado dela é dar um soco no rosto. A viúva estava aperreando tanto aquele homem. Toda manhã ele chegava para julgar as causas e ela já estava com a senha sentada no banco. Julga a minha causa contra o meu inimigo. Eu consigo imaginar o juiz fazendo outras sessões e ela na fila e gritando na fila, julgue a minha causa contra o meu inimigo. A causa dela era justa, ela não estava pedindo nada de errado. A causa dela era justa e precisava ser julgada. Só que ele não queria ouvir. Só que ela aperreou tanto esse juiz que ele olhou para ela e disse, eu vou julgar a causa dessa mulher, porque eu estou com medo de sofrer violência física. Ela está me aperreando tanto que eu estou com medo de que ela venha atrás de mim. Traga um capanga, traga alguém, queira dar em mim. Vou julgar logo a causa dela. E o texto do verso 5 diz assim, ó, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a que ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe farás justiça. Eu acho que o ponto central dessa parábola, se a gente fosse resumir essa parábola em uma palavra, a palavra é perseverança. Devemos ser perseverantes em oração. Tal qual aquela viúva que diariamente estava diante do juiz pedindo que julgasse a sua causa, nós devemos diariamente estar diante do nosso Pai, que não é um juiz iníquo,
que é um Pai que nos ama, que nos aceitará, que nos ajudará, que nos corrigirá quando necessário, nós devemos diariamente nos colocarmos diante dele. Não diante de um juiz mau, mas diante do trono da graça de Deus, de onde a gente conhece e sabe que nos trará misericórdia e que nos responderá. A palavra central dessa parábola é perseverança. Devemos ser perseverantes em oração. É engraçado que a gente vive na geração das recompensas muito rápidas. As redes sociais, elas são planejadas para que você veja um vídeo de 15 segundos, ache engraçado, passe para o próximo, 15 segundos, uma risada, próximo, 15 segundos, uma risada. É quase uma hipnose mesmo. Um TikTok da vida, um Kawaii, um Reels de Instagram, um History. Aquilo ali é hipnótico, é um ritmo hipnótico que você entra. Você passa 15 segundos, você ri porque é engraçado. Próximo. 15 segundos, você riu. Pô, engraçado, quero mais. 15 segundos. Aí o tempo passa, você entra no buraco negro do tempo, passou-se 15 horas e tudo lá. 15 segundos. Eita, foi engraçado. 15 segundos, foi engraçado. Porque é um sistema de tu me dá 15 segundos da tua vida e a recompensa é que tu vai dar uma risadinha. Aí eu te dou mais 15 segundos e tu tem uma recompensa. Sabe quando você pega um cachorro e ele não faz o que você manda? Aí ele obedece, tu dá um biscoito. Aí você diz, obedeça de novo. Ele obedece, tu dá outro biscoito. Aí ele obedece de novo, tu dá outro biscoito. Essa é a geração da gente. A geração da gente é assim. A gente gosta de um vídeo de 15 segundos para rir, ter uma recompensa e seguir a vida. Mas com Deus é muito diferente. Muito diferente. Você não vai fazer uma oração de 15 segundos e ter uma resposta exuberante. Aí eu lhe garanto, com muita certeza. Deus pode até fazer, mas o histórico mostra que não é assim. O histórico mostra que não é assim. Não é uma oração de 15 segundos que vai lhe dar um resultado. Não é assim. Não é uma oração por um dia que vai lhe dar resultado. Não vai. Não é uma semana de oração que vai lhe dar resultado. Não é um mês. A mãe do Agostinho, que hoje a gente conhece como um dos pais da igreja, um homem que produziu vasta teologia e muito conhecimento para a gente, a mãe do Agostinho orou 40 anos pela conversão dele. 40 anos. Não são 2 dias. Não é 3 meses. Não é 1 ano. São 40 anos. O relacionamento com Deus, ele não é de recompensa imediata. Deus, ele irá ouvir suas orações. Deus irá responder todas as suas orações. Ele irá responder. Pode não ser uma resposta positiva. Ele pode lhe dar um não bem grande para a sua oração. Mas ele vai responder a todas. Mas não é imediato. Não é no tempo que você quer. A parábola diz, no verso 6, considerai no que diz o juiz iníquo. Aí entra no 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Embora pareça demorada a nossa resposta, mas Deus não fará justiça? Mas à frente ele diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Para a gente parece muito demorado. Para a gente parece que Deus nunca falou conosco. Parece que Deus nunca nos responde. Parece que a nossa situação não muda. Mas o texto está dizendo que depressa ele fará justiça para nós. Irmãos, sabe algo que é principal quando a gente fala disso? É que a gente prefere gastar tempo reclamando do que orando para ter mudança. Existe uma citação que eu não lembro do autor no momento. Ele diz que 1 minuto de oração dá mais resultado do que 1 ano de murmuração. Você reclamar do seu problema não vai mudar nada. Gaste o seu tempo que você estava reclamando. Dobre seu joelho para orar. E eu lhe garanto que vai ser muito mais relevante do que você reclamar. O problema é que a gente gosta muito de reclamar. A gente tem problemas no nosso casamento. A gente tem problemas na igreja, nos departamentos da igreja, no trabalho. Em vez de a gente levar os nossos problemas àquele que pode resolver os problemas, a gente gasta o tempo reclamando e tentando resolver pela nossa força. Irmãos, tem batalhas que não se ganham assim. Existem brigas onde você não ganha discutindo. Existem dilemas que você vai entrar, que não vai ser na conversa que você vai resolver, não. A gente diz que a conversa resolve tudo. Não resolve. Vão haver brigas dentro do casamento, onde você vai dizer uma coisa, o seu cônjuge vai entender, mas não vai mudar, porque não é assim. Às vezes, a gente escolhe a briga errada. A gente vai olhar lá em Efésios 6. Efésios 6, Paulo vai dizer para os irmãos sobre a batalha que enfrentamos na vida espiritual. E ele manda a gente se revestir das armaduras de Deus. As armaduras de Deus para a gente lutar contra o nosso inimigo. E a Bíblia diz que nosso inimigo naquele cenário
não é carne nem sangue, não é nenhum homem, não. Seu inimigo está em outro campo. Seu inimigo não é o seu inimigo humano. Meu inimigo não é meu cônjuge quando está contra mim. Meu inimigo é o pecado dele. Isso aí é. E o meu, mais ainda. Nossos inimigos não são as pessoas. Nossos inimigos é aquele que é senhor de muitas dessas pessoas. Nosso inimigo é o pecado que habita nessas pessoas e habita em nós. Só que o interessante é que Paulo, lá em Efésios 6, ele ensina tudo isso. Depois que ele fala, olha, se revista do capacete da salvação, do cinto da verdade, da couraça da justiça, do escudo da fé, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Depois de tudo isso, ele diz assim, ó, tomem toda essa armadura, orando em todo tempo, com súplicas e ações de graça. Você não tem nada dessa armadura se você não toma essa armadura para si, orando. Ele diz, não, eu tenho o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra, eu tenho tudo isso para batalhar contra os meus inimigos, numa batalha espiritual. Você toma essa armadura por meio da oração. Se você não ora, você está nu no campo de guerra. Você é o alvo fácil dentro de um campo de guerra. A gente toma tudo isso pela oração, irmãos. Pela perseverança na oração. Aí temos vários dilemas. Você olha para o seu marido e seu marido, às vezes, ele não é aquilo que você quer que ele seja. Você olha para ele e você acha, meu marido não me ama como ele deveria amar. Meu marido, ele não gasta tempo de joelhos orando e pregando para mim a palavra, e eu não vejo nele um exemplo de crente. Eu vou brigar com ele todo dia até ele mudar. É mais fácil você orar por ele. Ore por ele e espere que o milagre de Deus ele vai acontecer. Ele vai, é certo, vai acontecer, vai haver mudanças. Pode não ser em um dia, pode não ser uma semana, pode não ser um mês, mas uma hora tem mudança. Uma hora tem mudança. Você olha para sua esposa e você olha para ela e diz, mas eu não vejo essa mulher me ajudando. Ela não faz nada, ela não me ajuda, ela só quer saber de ter diversão, de ter lazer, mas eu não vejo ela orando, lendo a Bíblia. Ela não é um exemplo para mim dentro de casa. Aí a gente tem que sempre pensar na contrapartida. Quanto tempo você dedica de oração por essa pessoa? Porque é muito fácil eu querer minha esposa santa, sem ruga e sem mácula, para apresentá-la diante de Deus como noiva gloriosa. Mas eu oro quanto tempo pela minha esposa? A gente estava conversando na UPH e entramos nesse tópico. A gente acha que só ensinar a Bíblia para ela, sentar com a Bíblia e ensinar para ela, vai mudar tudo. É uma bênção. Você tem que ensinar a Bíblia para sua esposa, para os seus filhos, isso é uma bênção. Mas tem guerra que você não ganha assim. Tem batalha que não se vence desse jeito. Tem batalha que quem ganha é Deus. É milagre. Milagre. Você dobra seu joelho e você ora. E ore, meu amigo, ore. Ore o tempo que for. E um dia, do nada, você vê aquele comportamento mudando. Aí você diz, eu nem reclamei hoje. Mas hoje eu nem falei nada para que mudasse. Mas mudou. Mudou por quê? Porque Deus quis, Deus agiu. Deus mudou o coração daquela pessoa. Porque você orou tanto até o momento você ser respondido. Isso acontece. Isso acontece. A gente não crê que acontece muitas vezes. A gente não acredita que vai acontecer. Sabe um jeito de acreditar? Faça. Faça. Não tem como. É causa e consequência. É causa e consequência. Do mesmo jeito que se eu passar 6 meses me alimentando bem e fazendo exercício físico, o meu bucho irá sumir em nome de Jesus. É a palavra profética. Em nome de Jesus. Causa e consequência não tem como dar errado. Se eu faço o que tem que ser feito, eu vou ter os resultados daquilo que eu faço. Se eu planto dessa maneira, Deus nos responderá. O texto não diz que ele nos fará justiça depressa, embora pareça demorado. Plante mais essa semente para que possa colher os frutos. Gaste mais tempo orando pelo seu cônjuge. Gaste mais tempo orando pelos seus filhos. Gaste mais tempo orando pelo seu líder de departamento. Gaste mais tempo orando pelos seus pastores. Gaste mais tempo orando por aquele irmão que você acha que ele é um inimigo seu. Sabe aquele irmão que você acha que ele lhe aperreia o tempo todo? Irmão, aquele irmão, o abençoado, xingamento de crente, abençoado. O abençoado não me deixa em paz. Ele me aperreia todo dia. Ele fica em cima de mim, qualquer dia ele vai me aperrear. Aquele irmão, ele deve me odiar. Ore por esse irmão. Dobre seu joelho todo dia e diga, Senhor, muda a imagem que aquela pessoa tem de mim, Senhor. Se eu fiz algum mal a ela, me ajuda a reconhecer e a pedir perdão. Senhor, reata o relacionamento que foi quebrado. Dobre os joelhos.
ore por aqueles que vos perseguem muitas vezes. Pode ser na igreja, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua família. Quantas pessoas se colocam como inimigo dentro de suas casas? A gente precisa ser mais perseverante. A gente acha que as coisas não mudam e a gente deixa para lá. Isso é assim mesmo. Vida que segue, vamos deixar isso para lá e seguir a vida. A viúva não fez isso diante de um juiz iníquo. A viúva podia dizer, esse caso não vai ser julgado nunca. Eu vou tentar outras maneiras de seguir minha vida, porque isso aqui nunca vai sair do lugar. A viúva não esmoreceu. E Jesus diz que quem ora, não esmorece. Mesma coisa se aplica para nós. Em quantas áreas da nossa vida nós largamos de mão porque não tem mudança. Mas Deus está dizendo que se você ora, Ele trará justiça na sua causa. E trará rápido, depressa. Primeiro ponto da parábola é esse. Devemos ser perseverantes na oração. Por último, irmãos, para encerrar o texto, só quero chamar a atenção para um detalhe. Um detalhe e encerramos. Um detalhe. Diferente do juiz, que era iníquo e não queria fazer o bem para aquela viúva, o juiz só a atendeu por medo. Ela aperreou tanto que ele escutou. Ela gritou tanto naquele tribunal que ele ficou com medo. Ele disse, essa mulher, ela não tem juízo no lugar. Ela me aperreia tanto que é muito capaz dela arrumar um capanga para dar em mim. Então eu vou atender a causa dela. Mas você não se coloca diante desse juiz iníquo. Quando você dobra os seus joelhos, você não está diante de um homem que lhe odeia. Você não está diante de um homem que não teme a Deus e que não teme a homem algum e que ele não é justo e que ele vai beneficiar só a si mesmo. Você não está diante dessa pessoa. Quando você dobra seus joelhos, você está diante de um Deus que se fez homem, encarnou e passou por todos os nossos problemas. Teve uma vida de retidão e entregou essa vida em sacrifício pelo meu e pelo seu erro. Esse homem que teve a vida perfeita, que é Cristo, hoje ele intercede por nós diante do Pai e ele nos dá acesso direto ao trono da graça de Deus. O relacionamento que antes não era aberto. O relacionamento que antes era mediado, como a gente vem estudando na escola dominical. Antes, o sacerdote que levava o seu sacrifício de pecado. Hoje temos um grande sumo sacerdote diante do Pai. A Ele nós oramos. Ele intercede por nós e o texto aos Hebreus vai dizer que não temos sumo sacerdote que não pode se compadecer de nossas dificuldades. Antes foi Ele tentado em tudo a nossa semelhança, porém sem pecado. A gente não dobra nossos joelhos diante de um homem mau. A gente dobra nossos joelhos diante do Pai que nos ama. Do Pai que deu sua vida e que quer o nosso bem. Do Pai que nada nos separa do seu amor. Do Pai que quando responde não, a gente pode ter certeza que aquele não nos trará um bem maior do que as respostas que nós queríamos. De um Pai que muitas vezes ficará em silêncio por um tempo para nos provar a perseverança. De um Pai que Ele quer nos conduzir a um caminho de maturidade e relacionamento com Ele. É a esse Pai que nós oramos. O texto diz que, verso 8, digo-vos que depressa esse Pai lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus está atrelando a fé com a oração. E aqui, eu quero terminar com isso. Sabe por que a gente não ora? A gente diz que não tem tempo. A gente fala isso. Se eu perguntasse para você assim no dia a dia, ou se você me perguntasse, João, por que tu não ora o tanto que tu devia? Por que tu não ora? Por que tu passa dias sem orar às vezes, João? Por que tu já passou semanas sem orar? Eu claramente, sem pensar, eu responderia assim, irmãos, não está dando muito tempo. Correria, eu dou aula aqui, aí vou para outra cidade, vou para outro bairro, dou aula particular, chego em casa tão cansado, não dá tempo de orar. Irmãos, olha, estou com um menino pequeno, outra pessoa poderia dizer, menino pequeno, eu tenho que cuidar das crianças, da família, trabalho. Quando sincroniza tudo, não dá tempo, não sobra tempo para orar. Você vai dizer isso. Mas é mentira. Você está mentindo para você. Você está se enganando e você nem percebe que está se enganando. Sabe por que você não ora? Porque você não crê. Você não crê que a oração muda nada. Na sua cabeça está instalado um programa que está dizendo assim, orar não vai mudar nada. O que vai mudar é você fazer. Você crê nisso. Você acha que a mudança que você precisa em várias áreas vai acontecer pelo seu braço, pela sua força, pela sua habilidade, pela sua gestão de crise. Você acha que você é poderoso para mudar.
Por isso que você não ora. Para que eu vou gastar tempo orando? Se eu posso gastar tempo resolvendo o meu problema. Para que eu vou gastar tempo orando pela minha esposa, se eu vou tentar aqui brigar com ela para mostrar que ela está errada, para eu sair como certo e ganhar a discussão? Para que eu vou gastar tempo orando pelo meu chefe no trabalho, se eu vou aqui estudar um pouco mais, aí vou mostrar que eu sou melhor que ele para roubar o lugar dele? Para que eu vou gastar tempo orando se eu acho que a oração não muda nada? A gente não ora porque a gente não crê na oração. A gente acha que a oração não vai mudar nada, por isso que a gente não ora. Jesus está dizendo que quando ele voltar, será que ele vai achar fé? Não é nem dentro da igreja, é na terra como um todo. Será que vai ter alguém, pelo menos? Será que, como nos dias de Noé, ele vai poder olhar e vai dizer, eita, tem Noé? Será que ele vai olhar e vai dizer, opa, tem uma congregação aqui? Será que terá alguém? Jesus diz, não é nem como grupo, é uma pessoa. Será que alguém ainda crê que a oração pode mudar algo? Os avivalistas criam. Os reformadores criam. Os apóstolos criam. Quando a igreja sofria perseguição, Paulo, em todas as cartas, diz assim, ó, não deixo de rogar por vocês, não deixo de orar por vocês. Em todo momento, eles criam que o que podia mudar era a oração. Mas a gente não crê, a gente não acredita, a gente não tem fé. A gente acha que a gente pode resolver, mas Deus, que é todo-poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que criou tudo e sabe de tudo, Ele não pode resolver. Quem pode resolver somos nós. Que pensamento, com o perdão da palavra, estúpido nós temos. Estúpido. Nós achamos que somos maiores que Deus e que resolveremos problemas que Ele não consegue, mas nós conseguimos. A mensagem de Deus para nós é, você tem um dever de orar comigo todo dia, de orar para mim todo dia, falar comigo todo dia. Você deve estar em comunicação constante comigo. A oração, ela é uma parte central da sua vida. Se você não ora, sua vida espiritual corre sérios perigos. Se você não ora, além de correr os perigos, provavelmente você já entrou nesses perigos. Mas há chance de mudança, há chance de reconciliação. Um desafio que a gente deve aplicar, devemos aplicar. Eu devo aplicar, vocês devem aplicar, todos nós devemos aplicar. Amanhã, hoje mesmo, vamos tirar um momento de oração ao chegarmos em casa? 5 minutos, 2, 1, vamos ter um momento de oração? Vamos tentar juntar a família para orar? Vamos tentar orar antes de dormir? Vamos tentar dar esse bom exemplo para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso marido. Amanhã, vamos tentar tirar um tempo de oração novamente? Na terça, vamos tentar de novo? E na quarta, de novo? Vamos tentar fazer disso uma rotina? Vamos ter fé que os nossos problemas levados a Deus serão resolvidos? Vamos ter fé que Deus, quando diz que julgará a nossa causa, Ele está falando a verdade? Vamos tentar fazer isso? Não é fácil, não é fácil. Mas a partir do momento que a sua primeira petição for atendida, você vai sentir uma alegria tão grande que você vai olhar para você e vai dizer, meu Deus, como é que eu nunca fiz isso antes? Basta uma, basta uma. Basta o primeiro quilo perdido na sua academia para você querer ir todo dia e querer perder mais. É igual. Você vai orar, você vai orar, você vai orar, você vai orar. E você não vai ver resposta. Só que um dia você vai ver uma resposta, uma coisa mudando que você não esperava, mas mudou. Aquilo vai ser um combustível tão grande na sua vida de oração. Você vai dizer, meu Deus, não é verdade que funciona. Eu achava que não funcionava, mas funciona. Claro que funciona, porque Deus não é mentiroso. Se Ele falou que atenderia, Ele nos atenderá. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e orar a Deus. Santo Deus, nos colocamos diante de Ti como Tua igreja, Pai. Queremos reconhecer, Pai, que somos falhos, somos relapsos, somos displicentes, Pai. Nós deixamos de lado aquilo que Tu pede de nós, Pai. Nós deixamos em segundo plano aquilo que deveria ser central nas nossas vidas. Nós queremos entender mais de Ti, mas não conversamos contigo. Nós vivemos como se Tu não existisse. Nós vivemos o nosso dia a dia, tomamos decisões, fechamos negócios, entramos em brigas e nós esquecemos de ouvir o Teu conselho, Senhor. Senhor, nos ajuda a sermos mais perseverantes em oração. Que possamos seguir o exemplo daquela viúva que não esmoreceu e dia após dia levou a sua causa perante o tribunal, Pai. Senhor, nós sabemos que diferente daquele juiz mau,
Tu és um Pai amoroso e bondoso e que ouvirá as nossas causas, Pai. Saberemos que Tu julgará cada uma e nos trará justiça para cada uma delas. Nos perdoa, Pai, porque por muito tempo nós negamos aquilo que Tu manda para nós fazermos. Nos ajuda, que Teu Espírito Santo possa nos auxiliar nessa caminhada. Senhor, nos mostra os frutos das nossas orações. Que a Tua igreja possa passar por um momento de avivamento, Pai. Que nós possamos entender que a oração nos trará poder para pregar a Tua palavra. Que nós possamos entender que a oração irá nos impulsionar para as missões, para o evangelismo, para a pregação, para o estudo, mas que o segredo por trás de tudo isso, Pai, é uma vida colocada diante de Ti. Nos ajuda. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando assento